Bem-vindos ao Doxey Episteme. No vídeo de hoje faremos uma análise do filme O Homem Invisível, de 2020. Hein? Essa pergunta me aflige. O que você faria se tivesse o anel de Giges? O filme O Homem Invisível é uma produção baseada no personagem H.G. Wells. Contudo, essa nova versão tem uma pegada muito mais atual. Ela se propõe a fazer uma denúncia dos efeitos traumáticos das infindáveis histórias de abuso contra as mulheres. Os roteiristas usam o material de Wells apenas como uma suave inspiração. Nos escritos de H.G. Wells, temos a perspectiva do cientista, que sofre os efeitos colaterais da sua invisibilidade. Isto é, ele conseguiu ficar invisível, mas não sabe como voltar a ser visível. Neste último filme, temos um outro olhar, o olhar da vítima do cientista. O longa nos faz acompanhar a história triste de Cecília, uma mulher em fuga de um relacionamento abusivo. Ela, assim como muitas mulheres, luta contra profundos traumas provocados por uma vida de privação e tortura nas mãos de um sociopata narcisista. Até que um dia depois de muito planejar, consegue fugir do seu inferno privado e se esconde na casa de um amigo. Alguns dias se passam e ela recebe uma notícia inacreditável. O seu ex, pelo que tudo indica, teria cometido suicídio. No entanto, Cecília passa a vivenciar acontecimentos assustadores que a fazem desconfiar que ele não está morto. Muito pelo contrário, que está vivo e que descobriu como se tornar invisível e possui um único objetivo: se vingar de Cecília por o ter abandonado. A sinopse é essa, assustadoramente simples. Contudo, a possibilidade da invisibilidade, de se fazer invisível aos olhos dos outros, é uma questão profundamente filosófica. Conheça agora o homem invisível mais importante da história. Seu nome era Giges. Ele era um homem comum. Ganhava sua vida como pastor de ovelhas do rei Candaules, da Lídia. Contudo, um acontecimento mudaria sua vida completamente. Ele estava, como de costume, cuidando das suas ovelhas, quando, de súbito, um terremoto sacudiu a Lídia inteira. O terremoto foi tão intenso que abriu o chão, revelando aos olhos incrédulos de Giges uma tumba subterrânea. Ao descer, ele encontra um cavalo de bronze oco, e para o seu espanto, no seu interior está um cadáver de um humanoide. Ou seja, a criatura apresenta formas e características humanas, mas não era humano, pois era gigantesco. Seu corpo estava nu, exceto por um anel de ouro em seu dedo. Giges pensou consigo, ele não precisa mais do anel, pegando então para si o anel. Passado um tempo, examinando o anel, ele girou a pedra do anel para dentro da palma da mão. Neste momento ele ficou invisível. Esperto como ele era, fez o teste várias vezes, e em todas elas ele se tornou invisível. E os outros pastores falavam dele como se ele não estivesse ali. Assim são os homens. Eles só dizem o que realmente pensam de você quando você não está presente. Pois bem, este com certeza era o dia de sorte de Giges. Ele foi escolhido como mensageiro para informar o rei sobre o estado de seus rebanhos. Giges entrou no palácio, onde usou o poder do anel para seduzir a rainha e assassinar o rei, assumindo assim o trono. Agora pergunto a você, o que Giges fez foi errado? Isso fez dele uma pessoa má? Se quiser, pode deixar uma resposta nos comentários. A maioria de nós provavelmente diria que sim para a primeira pergunta, mas poderia ser um pouco mais cautelosa sobre a segunda. E este é precisamente o contraponto que Glaucon, o personagem que conta a história em A República de Platão, deseja fazer. Ele argumenta que as pessoas se comportam moralmente por necessidade, porque é de seu interesse fazê-lo, não porque querem de fato. Sermos vistos agindo moralmente nos dá uma boa reputação entre os nossos semelhantes. E esse é o caminho mais seguro para uma vida boa, para o poder, riqueza e tudo mais. Mas tendo em vista a oportunidade que é dada a Giges de agir como quiser, sem medo de ser pego e punido, segundo Glaucon, todos nós faríamos o mesmo, sem pensar duas vezes se é certo ou errado. Mentiríamos, roubaríamos e mataríamos para promover nossos próprios interesses. Então, o Anel de Giges levanta uma das questões mais fundamentais na ética, o problema da motivação moral. Por que ser bom? Somos seres humanos naturalmente bons pelo simples fato de sermos bons?
ou somos bons por razões essencialmente egoístas? Grande parte da história da filosofia, desde Platão, pode ser vista como uma tentativa de responder a essas perguntas mais básicas. De Glaucon a Hobbes. A visão defendida por Glaucon é de que a moralidade é uma questão de convenção essencialmente. É como se todos tivessem concordado, de maneira tácita, em cumprir as regras, evitar transgressões, obedecer às leis estabelecidas pela sociedade, porque é essa a única forma pela qual as pessoas, coletivamente, podem se preservar. A motivação primeira é o egoísmo. As pessoas agem de modo egoísta, mas acontece que a melhor forma de servir ao seu interesse maior, a sobrevivência, é abrir mão dos seus mais restritos interesses pessoais. A moralidade é uma espécie de trégua, relutantemente anunciada e ainda mais relutantemente observada, por medo das consequências do seu rompimento. Cerca de 2000 anos depois, o filósofo Thomas Hobbes, escrevendo na sombria esteira da Guerra Civil Inglesa, chegou a uma conclusão surpreendentemente semelhante. Ele também assume que os seres humanos são egoístas em essência, preocupados apenas em preservar a própria segurança e aumentar o próprio prazer. Naturalmente, porém, em um estado de conflito e competição, todos são mais bem servidos pela cooperação, pois só assim podem escapar de uma condição de guerra e de uma vida que é solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. E alcançam isso concordando em um contrato social tácito, no qual cedem autoridade a um poder comum para mantê-los todos reverentes. O poder absoluto do Estado, simbolicamente chamado de Leviatã. Um apoio adicional à visão de que a ética é, no sentido mais básico, uma construção social, ou seja, o produto de pressões exercidas sobre os indivíduos interagindo socialmente, surgiu 2 séculos depois, quando Charles Darwin apresentou a sua teoria da evolução pela seleção natural. Darwin fez um grande esforço para demonstrar que o conteúdo da mente humana, assim como seu próprio corpo, é inteiramente explicável em termos da nossa descendência de outros animais. Ele reuniu uma grande quantidade de evidências indicando que o comportamento cooperativo evoluiu naturalmente entre os animais não humanos inteligentes que viviam em grupos socialmente estáveis. Ele argumenta que o desenvolvimento do comportamento moral humano pode ser visto como análogo a esses processos. De Platão a Rousseau. Do outro lado, oposto à visão de Glaucon, em relação à motivação moral, está o próprio Platão, que fala em A República por meio da figura de Sócrates, seu mentor intelectual. Como é típico dos gregos em geral, Platão não contesta a suposição de Glaucon de que os interesses de uma pessoa são cruciais na determinação do que essa pessoa deveria ou não deveria fazer. No entanto, o que ele rejeita é a ideia de que a moralidade é algum tipo de construção social. Na visão de Platão, a virtude ou excelência moral depende de um equilíbrio adequado entre 3 partes da alma: razão, emoção e apetites. O homem virtuoso é alguém cuja alma está em harmonia, tem controle racional sobre as ambições e paixões terrenas, e assim vive em paz consigo mesmo, fazendo o bem a si e aos outros. Por outro lado, aquele como Giges, que agem erroneamente, prejudicam a si mesmo e aos outros, pois desse modo são escravizados por seus apetites e vivem com uma alma em discórdia, moralidade e luta de classes. Em A República, antes do desafio de Glaucon a Sócrates, a cena é ocupada por um sofista chamado Trasímaco. Compartilhando a visão de Glaucon de que a moralidade é uma questão de convenção social, ele afirma que a justiça, o tema central da grande obra de Platão, não é mais do que obediência às leis da sociedade. E como elas são invariavelmente concebidas pelo grupo político mais poderoso em seu próprio interesse, a justiça não é nada além do interesse do mais forte. Assim, o relato de Trasímaco antecipa de forma interessante as ideias do teórico político mais influente do século XIX, Karl Marx. De acordo com a sua concepção materialista da história, todas as ideias, incluindo a moralidade, são produtos do estágio econômico que a sociedade atingiu. E, em particular, as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes. Assim, nas sociedades capitalistas, em que a livre movimentação do trabalho e a expansão dos mercados são essenciais, a liberdade é o valor predominante. Notoriamente, é claro, Marx também ecoou Rousseau, ao condenar a propriedade privada como uma das principais causas das doenças da sociedade. Na crise da luta de classes,
quando os trabalhadores oprimidos se levantam e destituem a classe burguesa dominante, a transformação será alcançada à medida em que o proletariado se apoderar dos meios de produção e abolir a propriedade privada. De todos os pensadores posteriores, nenhum poderia ser mais distante da perspectiva sombria de Glaucon e Hobbes do que o suíço Jean-Jacques Rousseau. Enquanto os humanos pré-sociais de Hobbes, em um estado de natureza, são imaginados vivendo em uma condição de guerra incessante, de todo homem contra todo homem, o estado natural de Rousseau é um idélico mundo rural, de nobres selvagens que vivem juntos em paz, mostrando compaixão instintiva por seus semelhantes, contentes no sono da razão, aproveitando a generosidade da natureza para satisfazer suas necessidades simples. É somente quando os indivíduos reivindicam a terra e nasce o conceito de propriedade que a corrupção se instala, levando ao surgimento de leis e costumes restritivos. São a própria civilização e todas as suas influências corruptoras que causam a perda da inocência. Apesar da sua visão edificante, o próprio Rousseau não tinha ilusões quanto a um possível retorno a algum tipo de condição idélica. Ele entendia que, uma vez perdida a inocência, as restrições sociais imaginadas por Hobbes estavam fadadas a continuar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, assinar o canal e marcar as notificações. E antes de ir embora, gostaria muito que você respondesse a seguinte questão: o que você faria se pudesse se tornar invisível? Forte abraço e vitória sempre!